Sempre suspeitei que David se casou comigo por causa do meu dinheiro. Os sinais estavam lá desde o início. Seus olhares demorados para meus extratos bancários. A maneira como ele orientava sutilmente as conversas sobre os investimentos de minha família, seu interesse excessivo nas análises de meu portfólio financeiro. Mas o amor faz de todos nós tolos, e eu escolhi ignorar as evidências escondidas à vista de todos. A voz do anestesista foi a última coisa de que me lembrei antes que a escuridão me tomasse. Conte regressivamente a partir de 10, Sra. Sullivan. Cheguei aos 7 antes que o mundo se dissolvesse ao meu redor. 8 horas de uma delicada cirurgia na coluna estavam por vir. Um procedimento que adiei por meses, aterrorizado pela vulnerabilidade, pela perda de controle. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando e se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Estarei aqui quando você acordar. Prometeu David, apertando minha mão. Seus olhos azuis, aqueles que me cativaram naquela gala de caridade, 6 anos atrás, continham o que eu confundi com preocupação. Agora reconheço o que era. Cálculo. Enquanto os cirurgiões reconstruíam minha coluna danificada, meu marido, com quem estava casado há 6 anos, desmantelava sistematicamente nossa vida juntos, executando um plano que provavelmente vinha orquestrando há meses, se não anos. Acordei sozinho. Nenhum David esperando ao lado da minha cama, nenhum sorriso tranquilizador, nenhuma mão gentil segurando a minha. Apenas o quarto esterilizado do hospital, os monitores apitando e uma enfermeira verificando meus sinais vitais. Seu marido disse que precisava sair um pouco, explicou a enfermeira, ajustando meu soro intravenoso. Algo sobre a papelada do seguro. Horas se passaram. A noite caiu. Medicamentos para dor nublaram meus pensamentos, mas não conseguiram anestesiar a crescente certeza de que algo estava errado. Muito errado. Quando meu telefone finalmente tocou, na mesa de cabeceira, lutei para alcançá-lo, estremecendo quando uma nova dor cirúrgica percorreu meu corpo. Olá? Minha voz soou estranha aos meus ouvidos, áspera e fraca. Helena. Apenas meu nome, falado na voz de minha irmã Margo. Não o de David. Como você está se sentindo? Onde está Dave? Eu perguntei, ignorando sua pergunta. A pausa me contou tudo antes mesmo de ela falar. É por isso que estou ligando. Você verificou suas contas hoje? Claro que não. Eu estava inconsciente em uma mesa de operação enquanto os cirurgiões fundiam vértebras na minha coluna. Mas a pergunta de Margo causou-me um arrepio que nem mesmo os analgésicos de qualidade hospitalar conseguiram aliviar. O que aconteceu? Lutei para me sentar, cerrando os dentes por causa da dor. Ele se foi, Helena. E ele levou tudo o que podia. Preparar e narrar essa história nos levou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Isso significa muito. Para nós, agora de volta à história. A névoa da anestesia e dos analgésicos não conseguiu atenuar o impacto daquelas palavras. Margo continuou, com a voz tensa e com fúria controlada, explicando como David esgotou nossas contas conjuntas, estourou o limite de nossos cartões de crédito e até tirou o dinheiro de emergência do cofre de nossa casa. Tudo isso enquanto os cirurgiões trabalhavam para reparar minha coluna quebrada. Como você descobriu? Perguntei, tentando processar a traição através da névoa da medicação pós-cirúrgica. Ele me ligou, disse Margo, com a voz endurecendo. Na verdade, tive a audácia de me ligar do aeroporto. Disse para dizer para você não se preocupar em procurá-lo. Disse que era apenas negócios e que você acabaria ficando de pé. Aparentemente, você sempre faz isso. O timing calculado foi o que mais doeu naqueles primeiros momentos de realização. Ele esperou até que eu estivesse mais vulnerável, fisicamente incapacitado e isolado. A data da cirurgia foi marcada com 3 meses de antecedência. Tempo suficiente para ele planejar sua estratégia de saída. Quais contas? Perguntei, minha mente já catalogando nossas complicações financeiras.
Pelo que pude perceber depois que você me deu suas senhas, ele esvaziou sua conta conjunta e suas poupanças. A conta de investimento que você compartilhou está vazia. A linha de crédito de home equity foi esgotada. Cartões de crédito também. Fechei os olhos, a sala girando levemente à medida que as implicações se instalavam. Mas por baixo do choque e da traição, algo mais se agitou. Uma clareza fria que parecia quase estranha em meu estado de dor e confusão. Margo, eu disse lentamente. Preciso que você venha ao hospital. Traga seu laptop. Já estou a caminho, respondeu ela. Mas Helena, você não deveria estar descansando? O médico disse. David não sabe tudo sobre nossas finanças. Interrompi, uma estranha calma tomando conta de mim. Existem contas que ele não conhece, investimentos dos quais ele nunca teve conhecimento. O silêncio do outro lado da linha foi carregado de surpresa. Você escondeu segredos de David? Margo finalmente perguntou, com um leve indício de aprovação, colorindo seu tom. Digamos apenas que nunca ignorei completamente os conselhos do meu pai sobre casamento e dinheiro. Nosso pai, um banqueiro de investimentos autônomo com uma boa dose de paranoia, incutiu independência financeira em suas filhas desde cedo. Sempre guarde algo para você, ele nos avisou. Algo que ninguém mais sabe. Parecia melodramático. Na época, agora parecia profético. Estarei aí em 20 minutos, prometeu Margo. Depois de desligar, deitei-me nas almofadas do hospital, com a mente acelerada apesar da medicação. David foi meticuloso em sua extração, sincronizando-a perfeitamente com a minha cirurgia. 8 horas de inconsciência deram-lhe tempo suficiente para executar o seu plano, desaparecer com os nossos ativos líquidos enquanto eu permanecia vulnerável numa mesa de operações. Mas ele havia perdido algo crítico. Ele não sabia sobre as ações. O investimento privado que nosso pai me ajudou a montar 3 anos antes de morrer. Uma posição significativa em uma promissora startup de biotecnologia que recentemente abriu o capital com pouco alarde. As ações eram mantidas em uma conta privada em meu nome de solteira, administrada pelo consultor financeiro de longa data de nossa família. David nunca soube que eles existiam. Eu quase tinha me esquecido deles, vendo-os como um investimento, de longo prazo, algo para potencialmente financiar a educação dos nossos futuros filhos. Agora eles representavam minha tábua de salvação financeira e os meios para garantir que David não desfrutasse por muito tempo de seus ganhos ilícitos. Margo chegou como prometido, entrando em meu quarto de hospital com a bolsa do laptop, pendurada no ombro e uma expressão estrondosa no rosto. Aquele bastardo covarde e calculista. Ela sibilou, colocando seu computador na mesa rolante do hospital. Que coragem dele, Helena! Que coragem absoluta! Minha irmã mais nova nunca confiou. Em David, viu algo nele que eu estava obcecada demais para reconhecer. Outra coisa que eu deveria ter prestado atenção. Ele acha que estou indefesa, eu disse lutando novamente para me sentar direito. Incapacitado por cirurgia e traição. Ele acha que estarei fraco demais para ir atrás dele. Margo ajudou a ajustar meus travesseiros, sua expressão suavizando. Momentaneamente com preocupação com meu estado físico antes de endurecer novamente com determinação. Então ele não te conhece muito bem, não é? Ela disse, virando seu laptop para mim. Por onde começamos? Orientei-a a acessar minha conta de e-mail particular, aquela que David não conhecia, onde mantinha correspondência com Jonathan Harford, o consultor financeiro de nossa família. Em poucos minutos, estávamos analisando a avaliação atual das minhas ações de biotecnologia, ações da Neuroval Therapeutics, uma empresa pioneira em tratamentos inovadores para distúrbios neurológicos. Os olhos de Margo se arregalaram quando os números foram carregados na tela. Helena, isso é... Eu sei, eu disse calmamente. O investimento inicial foi substancial, uma parte da minha herança após a morte do nosso pai. Mas nos 3 anos seguintes, a Neuroval superou todas as expectativas. O valor das ações,
Aumentou quase 10 vezes após o recente anúncio de aprovação da FDA. David não tem ideia sobre isso? Margo perguntou, percorrendo os detalhes da conta. Nenhum. Eu mantive isso separado, como o papai sempre disse. Seria uma surpresa, eventualmente, quando eles realmente decolassem. Eu ri amargamente, estremecendo quando o movimento abalou meu local cirúrgico. Acho que a surpresa está com ele agora. Os dedos de Margo voaram pelo teclado, anotando números de contas, informações de contato, avaliações atuais. Isso muda tudo, ela murmurou. Ele acha que deixou você na miséria, mas isso nos dá opções. A onda de alívio foi temperada por uma frieza que se espalhava dentro de mim. A traição de David não apenas acabou com nosso casamento, ela me transformou. Cada minuto que passava, cada novo detalhe que desvendávamos de seu meticuloso planejamento, cristalizava algo dentro de mim. A mulher que foi levada para a cirurgia naquela manhã, confiante, dedicada, talvez um pouco ingênua, havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém novo, alguém endurecido e decidido. Precisamos entrar em contato com Jonathan, eu disse, minha voz mais firme agora. E preciso de um advogado. Não do advogado da família, alguém especializado em fraude financeira e divórcio. Alguém com dentes. Margo já estava digitando anotações. Eu sei exatamente para quem ligar. Lembra de Sophia Chen, da Faculdade de Direito? Ela é especializada em divórcios de alto patrimônio e crimes financeiros agora. Um tubarão absoluto no tribunal. Balancei a cabeça, já formulando o início de um plano. Perfeito. Mas precisamos agir com cuidado. David não sabe sobre essas ações e quero manter as coisas assim pelo maior tempo possível. Deixe-o pensar que ganhou. Você não vai alertar a polícia imediatamente? Margo perguntou, levantando os olhos de suas anotações. Balancei a cabeça, a decisão se cristalizando. Ainda não. Primeiro, preciso entender exatamente o que ele fez, para onde foi e qual é o seu plano. Se agirmos rápido demais, ele pode desaparecer completamente. As peças estavam começando a se alinhar em minha mente. Uma contra-estratégia tomando forma com surpreendente clareza, apesar da minha dor física e da névoa da medicação. Preciso que você faça outra coisa para mim, disse Margo. Vá para nossa casa. Veja o que mais ele levou, o que deixou para trás. Procure por alguma pista sobre para onde ele possa ter ido. Documentos de viagem, recibos, qualquer coisa que ele possa ter esquecido. Você acha que ele cometeu erros? Todo mundo comete erros, eu disse, uma certeza fria tomando conta de mim. Especialmente pessoas que pensam que são mais inteligentes do que todos os outros. David sempre teve um ponto cego, seu ego. Ele acha que pensou em tudo, o que significa que provavelmente perdeu algo crítico. Margo assentiu, já guardando seu laptop. Eu vou para lá agora. E você? Você acabou de fazer uma grande cirurgia. Você precisa descansar. Olhei para o soro de morfina ao lado da minha cama e depois peguei o botão de chamada. Preciso começar a pensar com clareza. Isso significa menos analgésicos. Helena, você não pode... Eu posso e vou. Eu a interrompo, decidindo endurecer. Preciso de minhas faculdades intactas. Posso suportar a dor. Estar confuso enquanto David desaparece com nosso dinheiro? Não posso. A enfermeira apareceu momentos depois, preocupada quando solicitei redução da medicação para a dor. Depois de alguma negociação e consulta com meu médico, chegamos a um acordo sobre uma dosagem mais baixa que evitaria a pior dor sem atrapalhar meu pensamento. Enquanto Margo se preparava para ir para a nossa casa, a casa que David e eu tínhamos comprado juntos há 3 anos, a casa que ele aparentemente tinha hipotecado novamente sem o meu conhecimento. Ela parou à porta. Ele vai se arrepender disso, disse ela, com uma expressão feroz de raiva protetora. Quando você terminar com ele, ele vai desejar nunca ter ouvido o nome Sullivan. Depois que ela saiu, deitei-me nos travesseiros do hospital
permitindo-me um momento de tristeza pura e sem filtros. 6 anos de casamento, dissolvidos num único dia de traição calculada. Todas as lembranças, os sonhos compartilhados, o futuro que planejamos. Tudo isso revelado como ficção, uma longa trama orquestrada por um homem que pensei que me amava. As lágrimas vieram então, quentes e silenciosas, deslizando pelas minhas têmporas e pelos meus cabelos. Permiti-me exatamente 5 minutos dessa fraqueza, contando os segundos no relógio de parede, antes de enxugar o rosto com uma eficiência clínica que teria deixado meu pai orgulhoso. David cometeu um erro de cálculo crítico. Ele viu minha vulnerabilidade física como vulnerabilidade total. Ele equiparou meu corpo temporariamente quebrado a um espírito quebrado. Ele tinha esquecido, ou talvez nunca tenha entendido de verdade, quem eu realmente era sob a personalidade de uma esposa amorosa. Antes de ser esposa de David Sullivan, eu era Helena Sullivan, filha de Richard Sullivan, que construiu a Sullivan Financial Advisors do nada e criou suas filhas para serem igualmente incansáveis na busca por seus objetivos. Meu telefone tocou com uma mensagem de Margo. Em casa. Quarto principal saqueado. Escritório também. Cofre. Vazio. Parece que ele fez as malas com pressa. Encontrou algo interessante na lixeira. Mandei uma mensagem de volta imediatamente. O que é isso? 3 pontos apareceram enquanto Margo digitava sua resposta. Fragmentos de recibo. Consegui juntar. Alguns. Parece reserva de hotel. Grand Cayman. Um sorriso sombrio se esticou em meus lábios. Banco offshore. Previsível. Sempre faltou imaginação a David, apesar de suas pretensões de brilhantismo financeiro. As Ilhas Cayman eram um clichê para dinheiro escondido. Continue procurando, respondi. E entre em contato com Jonathan Harford. Diga a ele que é urgente. A próxima mensagem de Margo chegou segundos depois. Já fiz isso. Ele vem para o hospital amanhã de manhã. Disse para dizer para você não se preocupar. Não se preocupe. Como se isso fosse possível agora. Mas preocupação não era o que eu sentia, pois a dose mais baixa de analgésico esclareceu meus pensamentos. O que surgiu em mim foi algo completamente diferente. Algo frio, focado e paciente. David pensou ter executado o plano perfeito. Ele esperou até que eu estivesse mais vulnerável, literalmente inconsciente e quebrada, para me trair da maneira mais profunda possível. Ele pegou nossos recursos compartilhados, maximizou nosso crédito, alavancou nossa casa e desapareceu, provavelmente para algum paraíso fiscal tropical, onde planejava aproveitar os frutos de seu engano. O que ele não percebeu foi que havia deixado para trás a coisa mais perigosa de todas. Uma mulher sem mais nada a perder, recursos significativos sobre os quais ele nada sabia, e a inteligência para usá-los estrategicamente. Fechei os olhos, não para dormir, mas para pensar, para planejar. Quando Jonathan Harford chegasse amanhã de manhã, eu precisava ter o esboço de uma estratégia em vigor. David passou meses planejando sua traição. Eu precisaria ser igualmente meticuloso em minha resposta. O silêncio do quarto do hospital era quebrado apenas pelo bip constante do equipamento de monitoramento e pelos passos ocasionais das enfermeiras no corredor. Lá fora, a escuridão havia caído completamente, as luzes da cidade brilhando além da minha janela. Em algum lugar lá fora, David provavelmente estava em um avião, parabenizando-se por sua fuga limpa, imaginando-me quebrado e desamparado, ao acordar da cirurgia. O pensamento já não trazia lágrimas, apenas uma determinação de aço. Deixe-o desfrutar da sua falsa vitória, do seu triunfo imaginado. Deixe-o deleitar-se com sua inteligência e autossatisfação. Isso tornaria o acerto de contas ainda mais satisfatório quando chegasse, porque isso viria. Não imediatamente. Eu precisaria de tempo para me curar, para reunir informações, para reconstruir o que ele fez e para onde foi.
Mas isso aconteceria tão inevitavelmente quanto o nascer do sol. Peguei meu telefone novamente, abrindo a lista de contatos. Além de Margot e Jonathan Harford, havia outros de que eu precisaria. Pessoas com habilidades e conhecimentos específicos. Pessoas que poderiam me ajudar não apenas a recuperar o que era meu, mas também a garantir que David entendesse a magnitude de seu erro. A primeira ligação que fiz foi para a doutora Sarah Patel, minha amiga mais próxima da faculdade e agora uma neurocirurgiã renomada. Não aquela que havia realizado minha cirurgia, mas alguém em cuja experiência eu confiava implicitamente. Helena? Ela respondeu, surpresa ao receber notícias minhas logo após uma grande cirurgia. Você não deveria estar descansando? Mudança de planos. Respondi, minha voz firme apesar do latejar surdo que permeava minha espinha. Preciso da sua opinião, profissional sobre uma coisa. Com que rapidez posso me recuperar desta cirurgia se estiver extremamente motivado e receber o melhor atendimento possível? Sua hesitação falou muito. Helena, a fusão espinhal não é algo que você precisa apressar. O cronograma de recuperação padrão é... Eu entendo o cronograma padrão, interrompi. Estou perguntando o que é possível com recursos ilimitados e compromisso absoluto com a reabilitação. Outra pausa, desta vez mais longa. Quando Sarah falou novamente, sua voz mudou de amiga para especialista clínica. Melhor cenário. Com fisioterapia agressiva, condições ideais e assumindo que não há complicações? Você poderia estar móvel com assistência em 3 a 4 semanas. Movimento relativamente independente em 2 meses. A recuperação completa ainda. Leva de 6 a 12 meses, Helena. Essa é apenas a realidade da cirurgia da coluna vertebral. Processei essas informações, ajustando os cronogramas mentais de acordo. Obrigado. Isso é o que eu precisava saber. Explicarei tudo mais tarde, mas agora preciso que você recomende o melhor fisioterapeuta que você conhece. Alguém que possa começar a trabalhar comigo imediatamente. Alguém que ultrapasse limites. Helena, o que está acontecendo? A preocupação de Sarah era evidente. Está tudo bem com David? Ele não deveria estar ajudando com isso? A pergunta enviou uma nova onda de fúria fria através de mim. David não está mais em cena. Eu disse, o eufemismo do século. Explicarei tudo quando te ver. Por enquanto, só preciso dessa recomendação. Depois de terminar a ligação com a promessa de Sarah de enviar informações de contato de um fisioterapeuta renomado pela manhã, fiz mais 2 ligações. Uma para minha assistente pessoal, Maia, que cuidava de meus assuntos administrativos durante minha licença médica, e outra para um ex-colega de meus tempos de consultoria, que agora se especializou em análise forense digital. Quando terminei, a exaustão estava se instalando, meu corpo exigindo o descanso que a cirurgia e o trauma exigiam, enquanto minha mente continuava a correr com planos e contingências. Permiti-me reclinar um pouco à cama do hospital, tomando cuidado com o local da cirurgia. A recuperação seria minha primeira prioridade, não apenas porque eu precisava de força física para o que estava por vir, mas porque parecer focado apenas na recuperação me daria a cobertura necessária para trabalhar sem David suspeitar que eu estava agindo contra ele. Deixei-o pensar que eu estava indefesa numa cama de hospital, devastada pela traição e imobilizada pela cirurgia. Deixe que ele me imagine chorando, quebrada, derrotada. Deixe-o acreditar que seu plano funcionou perfeitamente. A melhor vingança seria executada nas sombras, onde ele menos esperava, quando menos esperava. Pouco antes de dormir, meu telefone tocou uma última vez. Uma mensagem de Jonathan Harford. Acabei de falar com Margot. Estarei aí às 9h em ponto. Não se preocupe com as ações da Neuroval. Elas estão seguras e David não tem acesso. Tente descansar, Helena. Amanhã começaremos a planejar. Um pequeno sorriso curvou meus lábios enquanto eu adormecia. A medicação para a dor finalmente, me puxando para baixo. O último pensamento que passou pela minha consciência foi simples, mas profundo.
David cometeu o pior erro de sua vida. Ele me subestimou. A manhã chegou com fortes luzes fluorescentes e uma enfermeira verificando meus sinais vitais. A dor estava mais aguda hoje, mais concentrada, como se meu corpo estivesse mapeando o trauma com maior precisão. Acolhei com satisfação a clareza que isso trouxe, recusando a oferta de aumento de medicação para a dor. Tem certeza, querido? A enfermeira perguntou preocupada. O médico deixou ordens para que você possa tomar mais se precisar. Tenho certeza, respondi, mudando cuidadosamente para uma posição mais ereta. Eu preciso estar lúcido hoje. Ela balançou a cabeça ligeiramente, mas fez uma anotação em meu prontuário. O fisioterapeuta virá esta tarde para sua primeira avaliação. Tente não forçar muito rápido. Depois que ela saiu, peguei meu telefone e encontrei várias mensagens esperando. Margo continuou a procurar a casa até altas horas da noite, descobrindo mais fragmentos da partida apressada de David. Um cartão de embarque impresso, rasgado, ao meio, mostrando um voo para Miami, provavelmente um voo de ligação para Grand Cayman, uma embalagem de telefone portátil descartada no lixo da garagem e, o mais interessante, um cartão de visita de um advogado especializado em proteção de ativos offshore. Amador, murmurei para mim mesmo, examinando as descobertas detalhadas de Margo. David sempre foi meticuloso com relação à segurança digital. Senhas alteradas regularmente, arquivos criptografados, navegação segura. Mas ele se tornou descuidado com as evidências físicas em sua pressa de desaparecer, antes que eu acordasse da cirurgia. Jonathan Harford chegou precisamente às 9 da manhã, seu imponente corpo de 1,90 m ocupando a porta do quarto do hospital, cabelos grisalhos impecavelmente penteados como sempre. Consultor financeiro da família durante mais de 3 décadas, Jonathan geriu a carteira do nosso pai durante várias crises de mercado e ajudou a aumentar a riqueza da família Sullivan de forma consistente, apesar da turbulência econômica. Helena. Ele me cumprimentou, colocando sua pasta na cadeira de visitas e se aproximando da minha cabeceira. Sua expressão era uma mistura de preocupação e fúria contida. Quando Margo ligou, mal pude acreditar. Como você está? Já estive melhor, admiti, apontando para a cadeira. Obrigado por ter vindo tão rapidamente. Jonathan acomodou-se na cadeira e abriu a pasta. Trouxe os documentos relativos às suas participações privadas. Tudo está seguro. David não tem como acessar as ações da Neuroval ou as contas associadas. O alívio tomou conta de mim, embora eu estivesse razoavelmente confiante de que esses bens estavam protegidos. Qual é a avaliação atual? Jonathan me entregou uma pasta com os últimos relatórios financeiros. No fechamento do mercado ontem, sua posição valia aproximadamente 4,2 milhões de hours. A figura pairou no ar entre nós. Quando fiz o investimento inicial de os 400 mil kirhires com minha herança, a empresa ainda estava há anos de levar seu tratamento de vias neurais ao mercado. A recente aprovação da FDA mudou tudo. E é líquido? Eu perguntei, digitalizando os documentos. Se eu precisasse acessar esses fundos rapidamente? Jonathan assentiu com uma expressão pensativa. As ações são negociadas publicamente agora. Então sim, elas poderiam ser liquidadas. Embora, dada a trajetória da empresa, eu não recomendaria vender tudo de uma vez. Mas, acrescentou, percebendo claramente meus pensamentos, se você precisasse de liquidez substancial imediatamente, certamente poderíamos providenciar isso, sem esgotar toda a posição. Fechei a pasta, a mente correndo com os cálculos. Vamos estabelecer exatamente o que David tomou primeiro. Preciso saber com o que estamos lidando antes de tomar qualquer decisão sobre as ações da Neuroval. Durante a hora seguinte, Jonathan e eu reconstruímos meticulosamente meu quadro financeiro, conta por conta. Os danos foram extensos. David esgotou nossas contas correntes e de poupança conjuntas, 347 mil. Estourou o limite de nossos cartões de crédito compartilhados, limite combinado de os 120 mil. Fez um adiantamento em dinheiro contra nossa linha de crédito de budget de Home Equity,
Puxa 250 mil. E até conseguiu sacar fundos de meu IRA pessoal falsificando minha assinatura, os 215 mil. Um caso claro de fraude que ajudaria a construir o processo legal contra ele. No total, ele fugiu com quase US$ 1 milhão em ativos líquidos. A retirada do IRA será a mais fácil de resolver legalmente, observou Jonathan, acrescentando os números a uma planilha em seu tablet. Isso é fraude pura e simples. As contas conjuntas serão mais complicadas, pois ele tinha acesso legal. Balancei a cabeça, processando a informação. E a casa? A situação das hipotecas é preocupante, admitiu Jonathan. Ao sacar a linha completa do valor da casa, ele colocou a propriedade debaixo d'água. Vocês dois estavam nos documentos do empréstimo, então ambos são responsáveis. Outro movimento calculado da parte de David. Nossa casa em Westchester, uma casa colonial restaurada que compramos por mais de US$ 1,8 milhão, era motivo de orgulho. Agora representava outro emaranhado financeiro que eu precisaria resolver. O que você recomendaria? Bom, perguntei, confiando implicitamente na perspicácia financeira de Jonathan. Ele considerou por um momento. Dada a sua situação atual e o ativo da Neuroval, sugiro não tentar salvar a casa. Deixe o banco executar a hipoteca enquanto concentramos os recursos legais na perseguição de Dave pelos elementos de fraude. As ações da Neuroval dão a você a liberdade de começar do zero, sem estar vinculado a uma propriedade que agora é financeiramente tóxica. A recomendação fazia sentido, embora a ideia de perder nossa casa, minha casa, doesse. Mas o sentimento não tinha lugar nesta nova realidade. Cada decisão agora precisava ser estratégica, destinada a maximizar minha posição e minimizar as vantagens de David. Concordo, eu disse finalmente. A casa é apenas um prédio. É melhor abandoná-la do que desperdiçar recursos tentando salvá-la. Jonathan pareceu momentaneamente surpreso com meu distanciamento. Depois assentiu em aprovação. Seu pai ficaria orgulhoso de seu pensamento claro, Helena. Agora, sobre suas necessidades imediatas enquanto você se recupera. Estávamos discutindo a logística da criação de uma nova infraestrutura financeira. Contas que David não conseguia acessar. Canais de comunicação seguros, planejamento patrimonial revisado. Quando Margo chegou, trazendo consigo uma carteira de couro que reconheci do nosso escritório em casa. Encontrei isto escondido atrás da estante. Ela anunciou sem preâmbulos. Parece o caderno de fuga de David. Cada página está repleta de anotações sobre serviços bancários offshore, programas de segunda cidadania e como desaparecer sem deixar rastros. Jonathan ergueu uma sobrancelha enquanto Margo espalhava o conteúdo ao pé da minha cama de hospital. Páginas de pesquisas meticulosas, artigos impressos, notas manuscritas. Um guia completo para desaparecer com bens roubados. Ele está planejando isso há pelo menos 1 ano. Eu disse calmamente, examinando uma página de anotações datadas de 14 meses antes. Veja isto. Notas de uma consulta com alguém chamado Mason sobre estratégias de proteção de ativos de março do ano passado. A expressão de Margo escureceu. Março? Não foi quando comecei a ter problemas nas costas, confirmei, a traição se aprofundando. Quando os médicos sugeriram pela primeira vez que a cirurgia poderia ser necessária. A implicação pairava pesadamente na sala. David não apenas tirou vantagem da minha cirurgia. Ele começou a planejar sua estratégia de saída no momento em que percebeu que eu acabaria ficando fisicamente vulnerável. Eu quero tudo, eu disse de repente, levantando os olhos das evidências contundentes. Não apenas o que ele pegou, tudo. Quero-o sem um tostão, sem passaporte e de preferência na prisão. Jonathan e Margo trocaram olhares, com surpresa evidente em suas expressões. Sempre fui a irmã Sullivan comedida, a pacificadora, aquela que buscava compromisso e resolução. Mas aquela mulher foi deixada para trás na sala de cirurgia. Não será fácil,
advertiu Jonathan. As contas offshore são projetadas para serem difíceis de penetrar. E se ele estiver buscando cidadania em outro lugar? Eu não me importo com o quão difícil seja, interrompi, uma certeza calma tomando conta de mim. David acha que ganhou. Ele acha que me foi mais esperto. Vou mostrar a ele o quanto ele está errado. Olhei entre minha irmã e nosso conselheiro de confiança, vendo a preocupação deles, e por trás disso, um respeito crescente pela minha determinação. Primeiro, consolidamos o que resta e estabelecemos a minha independência financeira. Continuei, a estratégia cristalizando-se na minha mente. Jonathan, quero um plano abrangente para as ações da Neuroval. Liquidez suficiente para necessidades imediatas, mas posicionado para crescimento a longo prazo. Ele assentiu. Já, fazendo anotações. Margot, preciso que você entre em contato com Sophia Chen. Diga a ela que preciso de experiência em Grand Cayman, alguém que saiba como navegar no sistema bancário e na estrutura jurídica. Vamos lá, respondeu Margot, pegando o telefone. E vocês dois? Acrescentei. Preciso de discrição absoluta. No que diz respeito ao mundo, no que diz respeito a David, estou focado apenas na minha recuperação física. Nada mais. A dor na coluna reparada cirurgicamente estava se intensificando, um lembrete agudo de minhas limitações físicas. Mas, de alguma forma, isso me centrou, focou meus pensamentos com clareza cristalina. David me ensinou uma lição inestimável sobre confiança e vulnerabilidade. Agora era minha vez de lhe ensinar algo sobre consequências. Deixe-o aproveitar sua fortuna roubada sob o sol das Ilhas Cayman. O inverno estava chegando. A fisioterapeuta chegou exatamente às 14h, uma mulher compacta com cabelos grisalhos curtos e o físico esguio de uma maratonista. A recomendação do Dr. Patel foi cumprida conforme prometido. Vivian Reeves, ela, se apresentou, examinando meu prontuário com eficiência clínica. Dr. Patel fala muito bem de você. Diz que você está altamente motivado. Essa é uma maneira de colocar as coisas, respondi, tentando mudar para uma posição mais ereta e estremecendo com a dor resultante. Vivian percebeu imediatamente. Primeira regra: não force a dor aguda. É esperada uma dor surda. Dor aguda significa dano. Em circunstâncias normais, eu recomendaria uma abordagem conservadora, dada a natureza extensa da sua fusão, disse ela, fazendo anotações finais em meu prontuário. Mas o Dr. Patel mencionou circunstâncias especiais. Nossos olhos se encontraram, uma compreensão silenciosa passando entre nós. Vivian não era apenas uma fisioterapeuta qualquer. Ela se especializou em reabilitação rápida para clientes de alto desempenho, atletas profissionais, militares, pessoas que não podiam arcar com os prazos de recuperação padrão. Com que rapidez posso estar funcional? Eu perguntei diretamente. Definir funcional. Capaz de viajar, conduzir negócios, mover-se sem prejuízos óbvios. As sobrancelhas de Vivian ergueram-se ligeiramente, mas ela considerou a questão com distanciamento. Profissional. Com um protocolo agressivo e conformidade perfeita? 4 semanas até que você possa viajar com assistência, 6 até que você possa viajar sozinho. A condução dos negócios depende da sua área. Se você quer dizer participar de reuniões, 4 semanas. Se você quer dizer caminhar por terrenos acidentados, ela balançou a cabeça. Meses, no mínimo. Não tão rápido quanto eu esperava, mas mais rápido do que os protocolos padrão permitiriam. Assenti. Decisão tomada. Quero o plano de recuperação mais agressivo que você possa criar. O custo não é problema. Não será apenas caro, alertou Vivian. Será doloroso, exaustivo. Haverá dias em que você me odiará a si mesmo, odiará tudo. Perfeito, respondi, com uma satisfação sombria. Quando começamos? Amanhã de manhã. 6h. Ela se levantou, reunindo suas anotações. Descanse o máximo que puder esta noite. Você vai precisar. Depois que Vivian saiu, voltei minha atenção para o campo de batalha financeiro.
O caderno de fuga de David forneceu informações valiosas, mas precisávamos de mais. Especificamente, precisávamos rastrear seus movimentos desde o momento em que ele saiu de casa. Margo chegou no final da tarde com comida para a viagem. A comida do hospital é universalmente intragável. E notícias sobre Sophia Chen. Ela está aceitando o seu caso, anunciou Margo, arrumando o jantar contrabandeado na bandeja ajustável da minha cama. Diz que é exatamente o tipo de desafio que ela está procurando. Ela já está montando uma equipe com experiência nas Ilhas Cayman. Eu belisquei a comida tailandesa, meu apetite ainda reprimido pela medicação e pelo estresse. E quanto à análise forense digital? Seu amigo Marcos está cuidando disso. Ele está recuperando o laptop de David do seu escritório em casa esta noite. Aquele que David pensou ter apagado antes de sair. O sorriso de Margo tinha um toque predatório. Aparentemente, os métodos de exclusão segura de David eram inadequados. Uma pequena vitória, mas eu aceitaria. David sempre se considerou tecnologicamente experiente, mas seu conhecimento era superficial, o suficiente para impressionar em coquetéis, mas não o suficiente para realmente encobrir seus rastros, contra um profissional. Precisaremos de acesso ao e-mail dele, às contas na nuvem, a qualquer coisa que possa nos dar informações sobre seus planos, eu disse, deixando a comida de lado. E precisamos nos mover rapidamente, antes que ele perceba que o estamos rastreando. Margo assentiu, pegando seu tablet. Marcos diz que deve ter os resultados preliminares amanhã à tarde. Enquanto isso, Sophia enviou isto. Ela me entregou. Um documento preliminar de estratégia jurídica descrevendo possíveis abordagens para a recuperação de ativos transferidos para o exterior. As opções variavam desde litígios civis convencionais até medidas mais agressivas envolvendo a aplicação da lei internacional. Ela está assumindo que podemos provar a fraude em vez de apenas ocultar bens relacionados ao divórcio. Observei, examinando o documento. Isso muda significativamente o campo de jogo. A retirada do IRA com a assinatura forjada nos dá essa vantagem, confirmou Margo. Além disso, Sophia acha que o momento, durante a cirurgia, constitui um tipo especial de violação fiduciária que os tribunais verão com especial severidade. Continuei lendo, parando em uma seção sobre possíveis acusações criminais. Fraude eletrônica, roubo de identidade, abuso financeiro de idosos, dado que alguns dos fundos foram tecnicamente herdados de nosso pai. As consequências potenciais para David foram graves. Não apenas a restituição financeira, mas também uma possível pena de prisão. O pensamento deveria ter me perturbado. Há 6 dias, eu teria ficado horrorizada com a perspectiva de mandar o meu marido para a prisão. Agora, eu não sentia nada além de uma satisfação fria. Precisamos de provas de que ele realmente está em Grand Cayman, eu disse, deixando o documento de lado. Confirmação de onde ele está hospedado, quais bancos está visitando. Margo sorriu enigmaticamente. Já em andamento. Lembra do Leon Reynolds da faculdade? Aquele que estava sempre tentando te convidar para sair? Franzi a testa, lembrando-me vagamente de um colega persistente com olhos sérios e um gosto excessivo por gravatas borboleta. Vagamente. Ele não estudou finanças? Investigação privada, na verdade, baseada em... Espere aí. Grand Cayman. Minhas sobrancelhas se ergueram. Você está brincando. Nem um pouquinho. Entrei em contato esta manhã. Ele está emocionado em ajudar. Diz que conhece todos os bancos, hotéis e restaurantes da ilha. Se David estiver lá, Liam o encontrará. O universo, ao que parecia, ocasionalmente entregava justiça em pacotes inesperados. Diga a ele que precisamos de provas fotográficas, dados bancários, se possível, e qualquer informação sobre com quem David possa estar se encontrando. Instruí, já imaginando o caso que estávamos construindo. E Margot? Certifique-se de que ele entende a necessidade de discrição. David não pode saber que está sendo vigiado.
A noite trouxe a visita do meu neurocirurgião, Dr. Watkins, que ficou surpreso com minha rápida melhora na clareza mental e preocupado com minha decisão de reduzir a medicação para a dor. A recuperação não é uma corrida, Sra. Sullivan, ele advertiu, revisando meu prontuário com a testa franzida. E o controle da dor é um componente essencial da cura. Eu entendo, doutor, mas tenho decisões importantes a tomar e preciso ter a mente clara. Ele não pareceu convencido, mas acabou respeitando minha escolha, avisando que interviria se meus sinais vitais indicassem níveis perigosos de estresse fisiológico devido à dor não controlada. Depois que ele partiu, recebi uma visita inesperada. A detetive Alicia Kang, da Unidade de Crimes Financeiros do NYPD. Aparentemente, Margot estava ocupada. Sra. Sullivan, ela me cumprimentou, mostrando seu distintivo antes de sentar na cadeira de visitantes. Sua irmã me disse que você talvez queira registrar uma denúncia sobre alguma atividade financeira potencialmente fraudulenta. Estudei o detetive Kang cuidadosamente. 40 e poucos anos, impecavelmente vestido com um terninho carvão, com a intensidade concentrada de alguém que viu todos os golpes financeiros imagináveis e se ofendeu pessoalmente com cada um deles. Meu marido esvaziou nossas contas enquanto eu estava na cirurgia. Comecei, observando a reação dela, incluindo a retirada de fundos do meu IRA com assinatura falsa. A expressão da detetive Kang permaneceu neutra, mas ela imediatamente puxou um bloco de notas. Conte-me exatamente o que aconteceu, começando quando você tomou conhecimento da situação. Durante a hora seguinte, forneci um relato detalhado das ações de David, tendo o cuidado de me ater a fatos verificáveis em vez de especulações. Expliquei o momento, os valores levados, as evidências que Margot havia descoberto em nossa casa e as conclusões preliminares sobre seu voo para Miami, com uma provável conexão com Grand Cayman. O detetive Kang fez anotações meticulosas, ocasionalmente, fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ela revisou suas anotações antes de falar. A assinatura forjada na retirada do IRA é o nosso ângulo criminoso mais forte, confirmou ela, repetindo a avaliação de Sofia. Isso é uma fraude evidente. As contas conjuntas são mais complicadas do ponto de vista criminal, embora certamente sejam levadas em consideração em processos civis. E o fato de ele ter feito isso enquanto eu estava fisicamente incapacitado? Perguntei. Isso não constitui alguma forma de exploração? Os olhos do detetive Kang se estreitaram ligeiramente, considerando. Potencialmente. O momento mostra premeditação e pode ser considerado exploração de uma pessoa vulnerável. O fato de ele ter esperado especificamente até que você ficasse inconsciente após a cirurgia fortalece esse argumento. Ela fechou o caderno, a expressão se tornando mais humana, menos oficial. Serei sincero com você, Sra. Sullivan. Casos envolvendo casais e finanças compartilhadas podem ser difíceis de processar criminalmente. Os tribunais geralmente preferem tratar dessas questões no tribunal de família durante o processo de divórcio. Eu esperava isso. Mas a assinatura forjada muda as coisas? Significativamente. Isso ultrapassa os limites da disputa civil à fraude criminal. Especialmente considerando a quantia. Os 215 mil é território de grande furto. O que você precisa de mim para prosseguir com isso? Documentação da retirada, prova de falsificação da assinatura e provas que ligam seu marido à transação. Ela me entregou seu cartão. Abrirei hoje uma investigação preliminar com base na sua declaração, mas esses documentos serão cruciais para avançarmos. Assenti, já planejando que Jonathan compilasse as evidências necessárias. Você terá tudo amanhã à tarde. Depois que o detetive Kang foi embora, a exaustão finalmente me alcançou. O dia foi produtivo, mas cansativo, cada conversa e decisão esgotando minhas limitadas reservas físicas. Apesar da minha determinação em permanecer lúcido, acabei aceitando a oferta de medicação para dormir da enfermeira noturna. Apenas o suficiente para descansar, estipulei. Preciso estar alerta às 6 da manhã para fazer fisioterapia.
A enfermeira assentiu com simpatia, ajustando meu soro. Não se preocupe. Isso não vai deixar você tonto pela manhã. Enquanto eu caía no sono, meus pensamentos giravam em torno de David. Onde ele estava neste exato momento? Bebericando coquetéis em um resort à beira-mar? Reunir-se com banqueiros offshore para proteger seus fundos roubados? Ele sentiu algum remorso? Alguma pontada de consciência por ter abandonado sua esposa, com quem estava casado há 6 anos, enquanto ela estava vulnerável em uma cama de hospital? As perguntas me acompanharam em sonhos inquietos, onde eu perseguia David pelos intermináveis corredores do hospital, meu corpo inexplicavelmente curado e forte, enquanto ele permanecia fora de alcance, rindo por cima do ombro. Acordei às 5h30, com o toque suave do alarme do meu telefone, desorientado, mas determinado. Fiel à promessa da enfermeira, o remédio para dormir deixou meu sistema limpo, deixando-me cansado, mas mentalmente aguçado. Vivian chegou exatamente às 6h, conforme prometido, trazendo consigo um arsenal de equipamentos especializados. Primeiro dia, ela anunciou sem preâmbulos. Avaliação básica da mobilidade e protocolo inicial de alongamento. O que se seguiu foi a tortura mais produtiva que já experimentei. Os métodos de Vivian eram precisos, científicos e brutalmente eficazes. Cada movimento foi calibrado para funcionar dentro das minhas limitações pós-cirúrgicas e, ao mesmo tempo, ultrapassar seus limites. Respire, ela instruiu enquanto guiava minha perna através de um alongamento suave, mas insuportável. A dor é uma informação, não um inimigo. Ouça o que ela está lhe dizendo. Às 7h30, eu estava encharcado de suor e tremendo de esforço, mas havia realizado mais movimentos do que o Dr. Watkins havia projetado para minha primeira semana de recuperação. Vivian parecia cautelosamente satisfeita. Sua determinação é uma vantagem, observou ela, registrando meu progresso em seu tablet. Mas não confunda força de vontade com cura física. O corpo tem seu próprio cronograma. Não posso me dar ao luxo de seguir um cronograma convencional, respondi, mudando cuidadosamente de posição para pegar água. A expressão de Vivian suavizou-se ligeiramente. Sua irmã mencionou sua situação. Não vou fingir que entendo. Tudo o que você está passando, mas entendo a necessidade de recuperar o controle quando a vida o tirou de você. Ela arrumou seu equipamento parando na porta. Iremos o mais rápido e seguro possível. Lembre-se, a vingança mais forte é viver bem. Viver bem. Um pensamento atraente, mas insuficiente dadas as circunstâncias. David não tinha apenas aceitado dinheiro. Ele roubou minha confiança, minha segurança, minha crença em meu próprio julgamento. Essas perdas exigiam mais do que viver bem como compensação. Eles exigiam justiça. E a justiça, neste caso, seria cara, dolorosa e abrangente. Amanhã trouxe uma enxurrada de atualizações. Jonathan chegou com a documentação da retirada fraudulenta do IRA, completa com análise de caligrafia confirmando a assinatura forjada. Margo transmitiu informações preliminares de Liam em Grand Cayman. David tinha de fato sido flagrado fazendo check-in no The Ritz-Carlton em 7 Mile Beach, viajando em seu próprio nome com aparente confiança de que seu plano havia dado certo. O mais promissor foi a mensagem de Marcos sobre o laptop de David. A exclusão segura foi ridiculamente inadequada, deixando vestígios recuperáveis de e-mails, registros financeiros e, o mais contundente, um cronograma detalhado para sua fuga. Ele literalmente criou uma planilha intitulada Estratégia de Saída. Relatou Margo, mostrando-me capturas de tela que Marcos havia enviado. Completo com uma contagem regressiva para a data da cirurgia e instruções passo a passo para ele mesmo. O documento era ao mesmo tempo irritante e inestimável. Um roteiro da traição de David que seria devastador no tribunal. Detalhou não apenas as extrações financeiras, mas também sua metodologia para encobrir seus rastros, as histórias falsas que ele planejava contar a amigos em comum sobre nossa separação amigável,
E até notas sobre quais de nossos conhecidos ele achava que ficariam do lado dele, em vez de mim. Ele categorizou todo o nosso círculo social. Observei, percorrendo o documento com crescente descrença. Olha, ele os classificou por risco de lealdade, com planos de contingência para cada pessoa. A expressão de Margot escureceu enquanto ela lia por cima do meu ombro. Ele me listou como ativo hostil. É necessária contenção imediata. O que isso significa? Isso significa que ele planejou neutralizar você como uma ameaça. Traduzi, entendendo muito bem o pensamento estratégico de David. Provavelmente desacreditando você preventivamente para nossos amigos, pintando você como a irmã superprotetora tentando interferir em nosso casamento. O cálculo frio era de tirar o fôlego. Este não era um marido que tomava a decisão precipitada de ir embora. Era um predador que planejou metodicamente seu ataque, avaliando ameaças, criando contingências, cronometrando seu ataque para obter a máxima eficácia. Entre os arquivos recuperados havia uma pasta chamada Fraquezas de Helena. Um perfil psicológico que David compilou para antecipar e contrariar minhas possíveis respostas. Lê-lo foi como descobrir que um estranho morava em minha casa, me estudando através de um vidro espelhado durante anos. Averso a conflitos ao extremo, ele escreveu. Sacrificará seus próprios interesses para manter a harmonia. Pode ser manipulada por meio de apelos à justiça e à culpa. Vulnerabilidade primária. Confiança excessiva naqueles que ela considera seu povo. Cada observação era tecnicamente precisa, mas fundamentalmente errada, faltando a essência de quem eu era sob a personalidade de esposa complacente que adotei. David estudou o papel que eu desempenhava, mas nunca entendeu a mulher por trás dele. Seu erro de cálculo mais crítico foi listado em perspicácia financeira. Delega questões financeiras sempre que possível, interesse limitado em detalhes. De investimento. É improvável que conteste narrativas financeiras sem aconselhamento externo. Eu ri alto, estremecendo quando o movimento abalou meu local cirúrgico. Ele realmente não tinha ideia, não é? Margot balançou a cabeça, igualmente irritada e confusa. Ele viu o que queria ver. Uma esposa complacente que confiava implicitamente nele com relação às finanças. Não a filha de Richard Sullivan, que provavelmente absorveu mais sobre investimentos estratégicos durante os jantares de família do que David aprendeu em todo o seu programa de MBA. Continuamos analisando os arquivos recuperados, construindo uma imagem abrangente do plano de David e de suas vulnerabilidades atuais. Ao meio-dia, tínhamos material suficiente para fortalecer significativamente tanto a queixa criminal com o detetive Kang, quanto a estratégia civil que Sofia estava desenvolvendo. Sofia quer saber se você está pronto para mudar para contas offshore, disse Margot, verificando uma nova mensagem em seu telefone. Ela tem contatos na autoridade financeira das Ilhas Cayman que podem estar dispostos a congelar contas enquanto se aguarda a investigação. Mas precisaríamos agir rapidamente antes que David possa transferir fundos para outro lugar. Considerei o momento com cuidado. Mover-se muito rapidamente corria o risco de alertar David de que estávamos atrás dele, potencialmente fazendo com que ele acelerasse seus planos ou desaparecesse completamente. Mover-se muito lentamente deu-lhe tempo para garantir ainda mais sua posição. Diga a ela para preparar tudo, mas espere pelo meu sinal. Decidi. Quero a confirmação de Liam sobre quais bancos específicos David visitará primeiro. Precisamos de precisão. Margot assentiu, digitando a resposta. Ela também quer saber se você está pronto para pedir o divórcio formalmente. Quanto mais cedo entrarmos com o pedido, mais cedo poderemos obter ordens de emergência congelando bens domésticos. Ainda não, respondi, surpreendendo-me com a resposta. O divórcio é inevitável, mas cronometrar corretamente é crucial. Neste momento, David acha que saiu limpo. No momento em que os papéis do divórcio forem apresentados, ele saberá que estou agindo. Então qual é a peça? Sorri, a estratégia, cristalizando em minha mente. Reunimos informações, construímos o nosso caso,
Identificamos cada conta, cada movimento que ele fez. E então, quando tudo estiver no lugar, atacamos tudo de uma vez. Acusações criminais, litígios civis, congelamento de bens e processos de divórcio. Um ataque coordenado que não o deixa a quem recorrer. A expressão de Margo mudou de confusão para compreensão e depois para algo parecido com admiração. Você não está apenas tentando recuperar o que ele pegou. Você está preparando uma queda completa. Ele me deixou para morrer, Margo. Financeiramente, emocionalmente e quase fisicamente. A lembrança de acordar sozinho após a cirurgia, vulnerável e com dor, enviou uma nova onda de fúria fria através de mim. Ele merece nada menos do que consequências completas. O resto do dia foi dedicado a novas coletas de informações. Jonathan continuou rastreando movimentos financeiros, documentando exatamente como David extraiu e transferiu nossos ativos compartilhados. Marcos investigou mais profundamente as evidências digitais recuperadas, descobrindo comunicações com especialistas bancários offshore, que remontam a mais de um ano. O mais promissor foi uma atualização de Liam em Grand Cayman, incluindo fotos de David entrando no First Caribbean International Bank, bronzeado e relaxado, vestindo calças de linho e uma camisa de botão azul. A imagem de um homem sem nenhuma preocupação no mundo. Ele agendou reuniões em 3 bancos diferentes para os próximos 2 dias, relatou Liam por meio de mensagem criptografada. Com base nos meus contatos, ele está montando uma estrutura complexa de contas e fundos, procedimento padrão para alguém que procura ocultar ativos a longo prazo. As peças do puzzle estavam a juntar-se, formando uma imagem clara do plano de David. Distribuir os fundos roubados por múltiplas instituições offshore, estabelecer estruturas legais para ocultar a propriedade e, eventualmente, emergir com uma fortuna limpa, da qual poderia desfrutar sem receio de esforços de recuperação. Foi uma evasão financeira clássica. Exatamente o tipo de cenário contra o qual meu pai alertou quando insistiu que eu mantivesse investimentos privados, separados. Sempre assuma o pior das pessoas quando se trata de dinheiro, Helena. Ele aconselhou durante uma de nossas aulas financeiras de fim de semana. Não porque as pessoas sejam inerentemente desonestas, mas porque o dinheiro tem uma maneira de revelar o que estava escondido o tempo todo. Como ele estava certo. O dinheiro não corrompeu David, simplesmente revelou sua verdadeira natureza. Final da tarde trouxe minha segunda sessão de fisioterapia com Vivian, ainda mais cansativa que a primeira. Mas a dor tinha um propósito agora. Cada movimento excruciante me aproximava um passo da mobilidade que eu precisaria para supervisionar pessoalmente a queda de David. Progresso notável no primeiro dia, observou Vivian enquanto me ajudava a voltar para a cama depois. Mas lembre-se, a cura não é linear. Você terá contratempos. Dias em que tudo dói mais do que antes. Eu posso lidar com a dor. Assegurei a ela, ajustando minha posição com cuidado. O que não consigo lidar é o desamparo. Vivian me estudou atentamente, parecendo tomar alguma decisão interna. Tenho um colega, ex-especialista em reabilitação militar. Ele trabalha com pacientes que precisam recuperar a função em prazos reduzidos, muitas vezes por circunstâncias incomuns. Ela hesitou. Seus métodos não são convencionais, eficazes, mas intensos. Ele é melhor que você? Para suas necessidades específicas? Possivelmente. Ele é especialista em recuperação funcional para situações de alto estresse. Colocar as pessoas operacionais quando precisam, não quando os livros dizem que deveriam. Eu não hesitei. Eu quero trabalhar com vocês dois. Vivian assentiu, sem surpresa. Eu farei os preparativos. Mas Helena, acrescentou ela, seu comportamento profissional escorregando momentaneamente para revelar preocupação genuína. Seja lá o que você esteja planejando, lembre-se de que forçar seu corpo muito rápido pode resultar em danos permanentes. Agradeço a preocupação, respondi sinceramente. Mas alguns danos já são permanentes.
Tudo o que posso fazer agora é garantir que não foram sofridos em vão. À medida que a noite se aproximava, revi o progresso do dia com uma satisfação sombria. Em apenas 48 horas desde que acordamos da cirurgia e descobrimos a traição de David, havíamos reunido uma formidável equipe de resposta, reunido provas substanciais, iniciado processos criminais e começado a rastrear seus movimentos internacionalmente. Nada mal para alguém que ele rejeitou como averso a conflitos. A enfermeira noturna chegou com o jantar e a medicação noturna, e me encontrou estudando os documentos financeiros que Jonathan havia enviado. Você deveria estar descansando, ela advertiu gentilmente, arrumando a bandeja de refeição. Vou descansar quando terminar o que preciso fazer, respondi, sem tirar os olhos dos papéis. E o que é isso? Finalmente olhei para cima, encontrando seu olhar preocupado com um sorriso que não continha nenhum calor. Recuperando minha vida, nos meus termos. A enfermeira pareceu prestes a dizer mais alguma coisa, mas pensou melhor, simplesmente ajeitando meus travesseiros antes de sair. Algo na minha expressão deve ter transmitido que os chavões sobre descanso e recuperação cairiam em ouvidos surdos. À medida que a escuridão caía do lado de fora da janela do hospital, me peguei pensando novamente em David, imaginando-o em seu luxuoso quarto de hotel, talvez comemorando seu roubo bem-sucedido com serviço de quarto caro e champanhe. Ele sentiu minha falta? Sente algum arrependimento? Ou ele estava simplesmente aliviado por seu longo golpe ter finalmente chegado a uma conclusão lucrativa? Não importava, decidi, deixando de lado os documentos e me permitindo reclinar um pouco. Seus sentimentos, ou a falta deles, eram irrelevantes para o que viria a seguir. Porque enquanto David bebia champanhe e abria contas no exterior, seguro de que havia deixado a esposa na miséria e derrotada, ele permanecia felizmente inconsciente de dois fatos críticos. Eu sabia exatamente onde ele estava e o que estava fazendo, e eu tinha o 4,2 milhões de HUDs em ações de biotecnologia das quais ele nada sabia. No 5º dia de internação, uma rotina já havia se estabelecido. Fisioterapia matinal com Vivian, seguida de sessões de estratégia com Jonathan e Margot. Consultas à tarde com Sophia Chen, por meio de videochamadas seguras e sessões noturnas com o colega militar de Vivian, Michael Donovan, um taciturno, ex-médico da Marinha que abordou a reabilitação com a intensidade das operações de combate. Você entende que estamos quebrando todos os protocolos de recuperação padrão. Michael me lembrou enquanto me guiava através de agonizantes exercícios de estabilização do núcleo. Seu cirurgião teria um derrame se visse o que estamos fazendo. O Dr. Watkins não precisa saber, respondi, cerrando os dentes durante outra repetição. Como está a nossa linha do tempo? Michael avaliou meu movimento com distanciamento. Clínico. Nesse ritmo? Alta hospitalar em 3 dias em vez de 7. Mobilidade independente básica em 2 semanas em vez de 6. Ainda doloroso como o inferno, ainda limitado, mas funcional o suficiente para o que eu entendo que você precisa. O que eu precisava era da capacidade de viajar, especificamente para Grand Cayman, onde David permanecia felizmente inconsciente da rede que se fechava lentamente ao seu redor. De acordo com os relatórios diários de Liam, o meu marido tinha estabelecido uma rotina confortável. Manhãs em diferentes instituições financeiras, tardes à beira da piscina, noites em restaurantes caros, muitas vezes na companhia de uma mulher loira que Liam identificara como Cassandra Winters, uma consultora de privacidade financeira, com credenciais questionáveis. Eles são bastante amigáveis, Liam observou delicadamente em seu último relatório, anexando fotos de David e Cassandra, compartilhando um jantar íntimo em um restaurante à beira-mar, com a mão pousada possessivamente na dela. Devo continuar a vigilância de ambos os assuntos? Absolutamente, respondi, sentindo-me estranhamente desligado da implicação óbvia. A traição romântica parecia quase insignificante comparada à predação financeira calculada.
Na verdade, simplificou as coisas emocionalmente. Uma demissão completa, em vez de apenas um desembaraço financeiro. O Dr. Watkins chegou para seu check-in diário quando Michael estava terminando nossa sessão, erguendo as sobrancelhas diante da minha visível exaustão e do equipamento especializado espalhado pela sala. Isto parece intensivo para o 5º dia pós-operatório, observou ele com preocupação profissional. Estou altamente motivado, respondi, permitindo que Michael me ajudasse a voltar para a cama. Dr. Watkins revisou meu prontuário, franzindo ligeiramente a testa. Seus registros de controle da dor mostram que você está recusando consistentemente a medicação máxima. Eu preciso de clareza mental. Você também precisa de descanso e controle adequado da dor para uma cura ideal. Ele suspirou, reconhecendo a determinação em minha expressão. Olha, Sra. Sullivan, não posso forçá-la a seguir os protocolos padrão, mas aconselho fortemente a não forçar demais e rápido demais. A fusão espinhal é um assunto sério. Assenti com a devida contrição enquanto Michael empacotava discretamente as evidências do nosso regime pouco ortodoxo. Eu entendo, doutor. Estou ansioso para recuperar a independência. Depois que o Dr. Watkins saiu, parecendo não convencido, mas resignado, Michael retomou nosso planejamento. Para viajar, você vai precisar de suporte especializado, explicou, mostrando-me catálogos de dispositivos médicos. Um suporte traseiro personalizado, assentos adequados, protocolos de tempo de medicação. Não será confortável, mas pode ser feito com segurança se formos meticulosos. Estudei as opções, selecionando os suportes mais discretos e eficazes. Peça tudo! Use este cartão! Entreguei a ele um novo cartão de crédito de uma conta que Jonathan havia aberto com meu nome de solteira. E Michael? Total discrição, eu sei. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Se vale de alguma coisa, minha ex-mulher me limpou durante uma missão. Circunstâncias diferentes, o mesmo sentimento de violação. Você está lidando com isso melhor do que eu. A revelação pessoal inesperada do especialista geralmente reservado me pegou desprevenido. Como você lidou com isso? Um fantasma de um sorriso cruzou seu rosto. Digamos apenas que envolveu decisões erradas, danos materiais e, por fim, um fim de semana na prisão do condado. Sua abordagem metódica é significativamente mais eficaz. A tarde trouxe um avanço no trabalho de perícia digital de Marcos. Ele recuperou comunicações excluídas, revelando que David havia consultado um escritório de advocacia específico especializado em proteção de ativos, Blackwell & Reed, com escritórios em Nova York, Londres e Georgetown, Grand Cayman. Rastreei e-mails para um parceiro chamado Jeffrey Reed, relatou Marcos por meio de videochamada segura. Eles discutiram a criação de um tipo específico de fundo de proteção de ativos sob a lei das Ilhas Cayman, que tornaria a recuperação de fundos quase impossível, uma vez estabelecida. Quão perto ele está de completar esta estrutura? Perguntei, reconhecendo a importância do momento. Com base no cronograma de comunicação e na vigilância de Liam, eu estimaria que ele está na metade do processo. Essas estruturas normalmente levam de 2 a 3 semanas para serem totalmente estabelecidas, com múltiplas etapas de verificação e períodos de reflexão. Esta foi uma inteligência crítica. Se David concluísse a configuração do trust, recuperar os fundos roubados se tornaria exponencialmente mais difícil, potencialmente impossível. Precisávamos agir antes que a estrutura fosse finalizada. Envie tudo para Sofia imediatamente. Instruí. E copie o detetive Kang com base nas evidências de assinaturas falsas e fraude eletrônica. É hora de acelerar. Em poucas horas, Sofia organizou uma teleconferência de emergência com sua equipe, Jonathan, Margo, o detetive Kang e um representante da Divisão de Crimes Financeiros do FBI que se interessou pelo caso devido aos elementos internacionais. Temos o suficiente para vários mandados.
confirmou o detetive Kang após revisar as descobertas de Marcos. A assinatura forjada, o cronograma documentado mostrando premeditação, as transferências eletrônicas interestaduais, é sólido. E as contas das Ilhas Cayman? Eu perguntei, concentrando-me no elemento mais crítico. O agente do FBI, agente Especial Torres, respondeu a esta pergunta. Isso é mais complicado. Temos tratados de assistência jurídica mútua com as Ilhas Cayman, mas as leis de privacidade financeira lá ainda fornecem proteção significativa. No entanto, acrescentou ele, as evidências de crimes subjacentes cometidos nos Esquirairo nos dão alavancagem para solicitar congelamentos de emergência enquanto a investigação prossegue. A avaliação de Sofia foi mais direta. O processo criminal fortalece enormemente a nossa posição civil. Com provas de fraude, em vez de apenas divisão de bens conjugais, podemos buscar liminares de emergência em múltiplas jurisdições simultaneamente. Com que rapidez podemos nos mover? Perguntei. Podemos solicitar congelamentos domésticos imediatamente, respondeu Sofia. Os elementos internacionais precisarão de coordenação, mas dada a força das evidências, poderemos potencialmente ver ações dentro de 72 horas. Faça isso, eu autorizei. Resposta de espectro total. As horas seguintes foram uma confusão de análises de documentos, assinaturas eletrônicas e planejamento detalhado. As contas domésticas que David ainda não tinha esvaziado foram congeladas à noite. As queixas criminais foram formalmente apresentadas com provas de apoio. A equipe de Sofia começou a preparar ações civis em diversas jurisdições. Ao anoitecer, a primeira fase do nosso contra-ataque estava em andamento. David não sentiria os efeitos imediatamente. As ações offshore levariam tempo para serem processadas através dos canais internacionais. Mas a máquina da justiça estava agora em movimento. Enquanto a equipe se dispersava para executar suas respectivas responsabilidades, Margo ficava para trás, estudando-me com um misto de admiração e preocupação. Você deveria descansar, ela sugeriu, notando minha exaustão. As rodas estão girando agora. Eu balancei minha cabeça. Ainda não. Preciso falar com Jonathan sobre a liquidação de algumas ações da Neuroval. A batalha legal que temos pela frente será cara. Helena? Margo hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que você está focado em fazer David pagar, e Deus sabe que ele merece. Mas estou preocupado com o que isso está custando a você. Não financeiramente, mas física e emocionalmente. Estou bem. Você não está bem. Você está 5 dias após uma grande cirurgia, levando seu corpo além dos conselhos médicos. E totalmente consumido pela vingança. Justiça, eu corrigi. Não é vingança. A expressão de Margo permaneceu cética. Existe alguma diferença neste caso? A pergunta me fez pensar. Houve alguma diferença? Estaria eu perseguindo David por um senso de justiça? Ou simplesmente pela satisfação de destruí-lo como ele tentou me destruir? Talvez não, admiti finalmente. Talvez sejam os dois. Mas, de qualquer forma, não posso parar agora. Margo assentiu, aceitando minha decisão, mesmo que não concordasse inteiramente com ela. Apenas lembre-se de que você tem uma vida para reconstruir depois disso. Não se perca nessa busca. Depois que ela saiu, me peguei refletindo sobre seu aviso. Eu estava consumido? Estaria eu arriscando minha recuperação, meu bem-estar futuro, na tentativa de derrubar David? Talvez. Mas a alternativa, permitir-lhe escapar sem consequências após uma traição tão calculada, era inaceitável. Alguns preços valiam a pena pagar. A manhã seguinte trouxe notícias inesperadas de Liam em Grand Cayman. David mudou repentinamente. Sua rotina, saindo do The Ritz-Carlton e mudando-se para uma vila mais isolada no lado leste da ilha. Algo o assustou, relatou Liam por meio de mensagem criptografada. Ele cancelou seus compromissos bancários restantes e parece estar acelerando seu cronograma.
Cassandra Winters está tomando providências para que ele se encontre com representantes bancários offshore fora dos canais normais. Franzi a testa, examinando as fotos de vigilância que mostravam David parecendo visivelmente tenso ao sair do hotel com a bagagem. Ele foi avisado sobre nossas ações? Não está claro, respondeu Liam. Mas ele está definitivamente se comportando como alguém que se sente exposto. A mudança para o Distrito Leste o coloca em um local com vigilância mínima e acesso restrito. Este desenvolvimento ameaçou inviabilizar o nosso cronograma cuidadosamente construído. Se David conseguisse concluir os seus acordos financeiros antes do previsto ou, pior, desaparecer para outra jurisdição, os nossos esforços legais poderiam falhar o alvo. Precisamos interromper os planos dele imediatamente, decidi, pegando meu telefone para ligar para Sofia. A estratégia jurídica exigiu ajustes à luz dos movimentos repentinos de David. Sofia concordou em apresentar moções de emergência. Naquele dia, em vez de esperar pela documentação completa, aceitando o risco maior de contestações processuais em troca de rapidez. Se ele está acelerando, nós também devemos, ela confirmou. Vou coordenar diretamente com as autoridades de Cayman. O fato de ele demonstrar consciência de comportamentos de culpa fortalece nosso argumento para uma ação emergencial. Ao meio-dia, a estratégia revista estava em ação. O detetive Kang obteve mandados criminais para registros financeiros e congelamento de contas. O FBI iniciou protocolos internacionais para a preservação de evidências. A equipe de Sofia havia entrado com pedidos de liminares de emergência nos tribunais de Nova York e das Ilhas Cayman. Agora esperávamos a parte mais difícil para alguém acostumado à ação e ao controle. Michael chegou para nossa sessão noturna, notando imediatamente minha distração e aumento de tensão. Dia ruim? Ele perguntou montando seu equipamento. Complicações, respondi, explicando a situação com a mudança repentina de comportamento de David. Michael considerou isso enquanto me ajudava na primeira série de exercícios. Na medicina de combate, temos um ditado: o inimigo sempre tem direito a voto. Nenhum plano sobrevive intacto ao contato. A questão é quão rápido você pode se adaptar. Estou me adaptando, assegurei a ele, cerrando os dentes em um movimento particularmente desafiador. Mas eu preciso estar lá, em Grand Cayman, não preso nesta cama de hospital. Você não está pronto para viagens internacionais, afirmou categoricamente. Não é clinicamente aconselhável por pelo menos mais um? Eu não me importo com o que é medicamente aconselhável, interrompi. Preciso estar no chão. A equipe jurídica está se movendo o mais rápido possível, mas David está escorregadio. Se ele sentir a rede se fechando, poderá desaparecer. Completamente. Michael me estudou com a avaliação clínica. Qual é o seu cronograma? 3 dias. 4 no máximo. Ele balançou a cabeça. Impossível sem risco significativo. Estou disposto a aceitar o risco. A expressão de Michael mudou de desaprovação profissional para compreensão relutante. Seria necessário apoio médico durante a viagem, equipamento especializado, protocolos de tratamento da dor que não comprometam a função cognitiva. E mesmo assim, você estaria operando com talvez 40% da capacidade. Faça acontecer. Eu instruí. Custe o que custar, custe o que custar. Preciso estar em Grand Cayman quando ele perceber que foi pego. Enquanto Michael começava a pesquisar planos de viagem médica, recebi outra atualização de Liam. David foi observado se encontrando com um homem identificado como Jeffrey Reed, o mesmo sócio da Blackwell & Reed dos e-mails recuperados, na vila particular. A reunião durou mais de 3 horas, com Reed saindo parecendo visivelmente preocupado. Definitivamente algo está acontecendo, relatou Liam. Depois, Reed foi diretamente ao escritório em Cayman e iniciou o que pareciam ser protocolos de emergência. Funcionários ficando até tarde, mensageiros indo e vindo, atividades incomuns para sua operação normalmente tranquila. David D.Z.
Alguma forma soube de nossas ações legais? Ou ele estava simplesmente sendo extremamente cauteloso, acelerando seus planos como precaução padrão? De qualquer forma, o desenvolvimento confirmou o meu instinto de que a presença física seria necessária para garantir que ele não escapasse da rede final. O 7º dia pós-operatório trouxe a primeira vitória real. Sofia ligou de manhã, cedo, com a voz carregada de satisfação profissional. O juiz de Nova York concedeu nossa petição de emergência, anunciou ela sem preâmbulos. Todos os ativos domésticos ligados a David estão congelados, incluindo contas das quais não tínhamos conhecimento anteriormente. Seu crédito está bloqueado, a propriedade doméstica está garantida e as instituições financeiras são obrigadas a relatar quaisquer tentativas de contato. E as ações das Ilhas Cayman? Perguntei, concentrando-me imediatamente no componente offshore crítico. Em processo. A autoridade financeira deles iniciou uma revisão com base nas queixas criminais do Ezequiel Traiwa. Ainda não há um congelamento total, mas eles sinalizaram as contas, o que significa que quaisquer movimentos grandes irão desencadear um escrutínio adicional. Progresso, se não vitória completa. David estava agora parcialmente contido, capaz de aceder a qualquer dinheiro que tivesse em mãos e, potencialmente, aos fundos das Ilhas Cayman já transferidos, mas incapaz de movimentar dinheiro livremente ou aceder a novos recursos internos. Ele saberá que algo está errado assim que tentar qualquer transação financeira, continuou Sofia. Se ele ainda não foi alertado, será dentro de horas. Assenti, embora ela não pudesse me ver pelo telefone. Bom, deixe-o sentir a pressão. Qual é o nosso próximo passo? Os processos criminais continuam crescendo, explicou Sofia. O detetive Kang e o FBI estão coordenando possíveis mandados de prisão, embora a extradição das Ilhas Cayman exigiria medidas adicionais. No lado civil, estamos nos preparando para uma audiência dentro de 3 dias perante a Autoridade de Serviços Financeiros das Ilhas Cayman. 3 dias. O momento se alinhou perfeitamente com a avaliação relutante de Michael sobre minha prontidão para viajar. Apesar das suas preocupações e da desaprovação explícita do Dr. Watkins, estavam a ser feitos preparativos para o transporte médico para Grand Cayman, programado para chegar antes da crucial audiência financeira. Eu estarei lá, informei Sofia. Pessoalmente. Sua surpresa ficou evidente até mesmo por telefone. Helena, isso não é necessário. Temos excelentes advogados locais que podem... Não se trata de representação legal, interrompi. É uma questão de olhar nos olhos de David quando seu mundo desaba. Eu preciso estar lá. Houve um breve silêncio antes de Sofia responder, sua voz suavizando ligeiramente. Eu entendo. Minha equipe providenciará acomodações e suporte apropriados. O dia trouxe a confirmação de que David realmente sentiu os primeiros efeitos do nosso contra-ataque. De acordo com a vigilância de Liam, ele passou horas em ligações seguras, ficando visivelmente agitado à medida que o dia avançava. À noite, ele instruiu Cassandra a providenciar um barco particular, possivelmente planejando deixar a ilha se a pressão legal se intensificasse. Ele está em pânico, observou Margot enquanto revisávamos as últimas fotos de vigilância que mostravam David andando de um lado para o outro no deck da vila, com o telefone pressionado no ouvido. Bom, deixe-o sentir o que você sentiu. Ao acordar sozinha após a cirurgia, percebendo que tudo havia sido levado. O paralelo não me escapou. Havia agora uma certa simetria na situação de David. Sentia-se seguro num momento e depois observava os seus planos cuidadosamente elaborados desfazerem-se no momento seguinte. A diferença era que seu pânico era justificado. A minha foi fabricada, por sua traição. O Dr. Watkins fez sua avaliação final mais tarde naquele dia, surpreso e um tanto desconfiado com minha recuperação acelerada. Embora ainda não esteja pronto para receber alta de acordo com os protocolos padrão, o meu progresso foi suficientemente notável para justificar a libertação condicional com apoio domiciliário adequado.
embora eu desaconselhe fortemente qualquer viagem por pelo menos mais 3 semanas, enfatizou, assinando a documentação necessária. Sua fusão precisa de tempo para se estabilizar. Movimentos ou estresse significativos podem comprometer o local da cirurgia. Fiz os devidos ruídos de concordância, sem fazer promessas, aceitando as instruções e prescrições de alta com a atenção educada de quem já havia tomado decisões contrárias. Passei minha última noite no hospital revisando materiais informativos abrangentes que Sofia havia preparado para os procedimentos nas Ilhas Cayman. Os argumentos jurídicos eram complexos, envolvendo regulamentações bancárias internacionais, estatutos de fraude e leis de propriedade conjugal em múltiplas jurisdições. Mas o caso central era simples. David tinha me defraudado deliberadamente, aproveitando-me da minha incapacidade médica para roubar bens conjuntos. Amanhã trouxe uma enxurrada de atividades. Procedimentos de alta hospitalar. Consultas finais com Michael sobre protocolos de viagem. Informações de última hora de Liam indicando que David realmente tentou acessar contas congeladas durante a noite e agora estava em plena crise, fazendo ligações frenéticas para instituições financeiras e consultores jurídicos. O barco particular está marcado para amanhã à noite, informou Liam. Destino incerto, mas provavelmente outra jurisdição caribenha com proteções de privacidade ainda mais fortes. Possivelmente Neves ou Antígua. A notícia confirmou minha decisão de viajar imediatamente, apesar dos riscos médicos. Se David conseguisse deixar Grand Cayman antes da conclusão do processo judicial, a recuperação poderia tornar-se exponencialmente mais difícil. Jonathan chegou no meio da manhã com os preparativos financeiros finais. Liquidei uma parte das ações da Neuroval conforme as instruções, relatou ele, ajudando-me a sentar na cadeira de rodas exigida pela política do hospital para a alta. Os rendimentos foram transferidos para suas novas contas. Pouco, mais de $1 milhão, disponíveis imediatamente. A quantia representava cerca de 1/4 dos meus ativos ocultos, o suficiente para financiar a batalha legal que tinha pela frente, mantendo ao mesmo tempo reservas substanciais. David roubou aproximadamente 1 milhão em ativos líquidos, justiça poética que eu empregaria a mesma quantia para destruir seus planos de fuga. Algum impacto no mercado da venda? Eu perguntei, preocupado em proteger a posição restante. Jonathan balançou a cabeça. Mínimo. Nós estruturamos isso como uma série de transações menores para evitar atrair atenção. A empresa continua a ter um desempenho excepcionalmente bom. As ações restantes aumentaram de valor em 3% apenas esta semana. Uma pequena bênção em meio ao caos. O investimento na Neuroval, o último presente de meu pai, continuou a crescer, garantindo minha segurança financeira, independentemente de quanto custasse a batalha legal. Margo juntou-se a nós no estacionamento do hospital, onde um transporte médico especializado me esperava para me levar a um campo de aviação privado. Michael havia providenciado um serviço de evacuação médica que normalmente lidava com transferências internacionais de pacientes, adaptado às nossas necessidades específicas. Está tudo pronto em Grand Cayman, confirmou Margo enquanto os atendentes me transferiam cuidadosamente da cadeira de rodas para o veículo de transporte especialmente equipado. A equipe de Sofia conseguiu acomodações em uma propriedade próxima ao distrito financeiro, privada, segura e com instalações médicas necessárias. A jornada que temos pela frente seria desafiadora, fisicamente dolorosa e logisticamente complexa. Mas, à medida que o transporte se afastava do hospital, senti uma onda de satisfação sombria. 8 dias depois de acordar da cirurgia e descobrir a traição de David, eu não era mais a vítima vulnerável que ele pretendia deixar para trás. Eu agora era o caçador, e ele estava prestes a se tornar a caça. O transporte médico serpenteou pelo tráfego de Manhattan em direção ao campo de aviação privado em Nova Jersey, onde um jato especialmente equipado aguardava. Michael andava ao meu lado, monitorando os sinais vitais e ajustando minha posição, para minimizar a dor causada pelo movimento do veículo.
Última chance de reconsiderar, observou ele, verificando o suporte lombar especializado projetado para viagens. Isso ainda é medicamente desaconselhável. Anotado, respondi estremecendo quando atingimos um buraco. Prossiga de qualquer maneira. Margo viajou em um veículo separado à nossa frente, coordenando a logística final com a equipe de Sophia e Liam em Grand Cayman. De acordo com a última atualização, David tornou-se cada vez mais errático, fazendo tentativas fracassadas de acessar várias contas congeladas e envolvendo-se em discussões acaloradas com Cassandra Winters e Geoffrey Reed. Ele está ficando sem opções, relatou Margo por telefone. A partida do barco foi adiada para amanhã de manhã, em vez de à noite. Eles estão tentando partir antes da audiência da autoridade financeira. O momento seria apertado. Nosso voo chegaria tarde hoje à noite, dando-me apenas algumas horas para me recuperar da viagem antes de enfrentar a audiência crucial. E, potencialmente, o próprio David. À medida que o horizonte de Manhattan recuava para trás, dei comigo a pensar na mulher que tinha sido há apenas algumas semanas, confiante, talvez ingênua, acreditando na parceria que o meu casamento representava. Aquela mulher se foi, transformada pela traição e pela dor em alguém mais duro e com mais visão sobre a natureza humana. David iniciou essa transformação, pensando que isso me deixaria quebrada. Em vez disso, forjou algo mais forte. Alguém que nunca mais seria vulnerável da mesma forma. O transporte médico continuou em direção ao campo de aviação, levando-me para um confronto que estava sendo preparado há 6 anos, embora eu só soubesse disso há 8 dias. David planejou sua traição meticulosamente, contando com minha vulnerabilidade para garantir sua fuga. Ele estava prestes a descobrir o custo desse erro de cálculo. O ar das Ilhas Cayman estava denso e úmido, enquanto eu era cuidadosamente transferido do jato médico particular para o veículo de transporte que me aguardava. Apesar do planejamento meticuloso e do equipamento especializado de Michael, o voo de 8 horas me deixou com dores significativas, e o local da cirurgia latejava em protesto pela viagem. Tome isto, instruiu Michael, oferecendo uma dose precisamente calibrada de analgésico. O suficiente para controlar a dor sem turvar seu pensamento. Você precisará de clareza e resistência amanhã. O relógio digital no painel de transporte marcava 1h47. Em menos de 6 horas, a equipe de Sophia estaria reunida para os preparativos finais antes da audiência das 9 horas na Autoridade de Serviços Financeiros de Cayman. De acordo com a última atualização de Liam, o barco particular de David estava programado para partir às 5h, uma tentativa de fuga antes que um processo legal pudesse constrangê-lo totalmente. Precisamos bloquear a saída do barco. Instruí Margo enquanto nosso transporte serpenteava pelas ruas escuras em direção às nossas acomodações seguras. Liam tem os detalhes? Já estou cuidando disso, ela confirmou. Sophia providenciou para que as autoridades portuárias conduzissem uma inspeção não programada de todos os navios que partiam antes das 8 horas. Eles encontrarão violações menores suficientes para atrasar qualquer partida. A propriedade que Sophia havia arranjado era uma vila particular convertida para nossas operações, uma combinação de sede jurídica, espaço de recuperação médica e centro de comando, de segurança. Enquanto eu era cuidadosamente acomodado no quarto especialmente preparado, a própria Sophia me cumprimentou, parecendo impecável apesar do horário avançado. Está tudo em ordem, relatou ela, abrindo documentos em seu tablet. A audiência está totalmente preparada. Autoridade portuária cooperando. Advogado local pronto. Mais Helena, acrescentou ela, estudando minha expressão de dor com preocupação profissional. Você tem certeza de que deseja comparecer pessoalmente? Seu depoimento pode ser apresentado via... Eu estarei lá, interrompi, ajustando a posição cuidadosamente contra os travesseiros. Apenas certifique-se de que eu possa ver o rosto dele quando ele perceber o que está acontecendo. Sophia assentiu, reconhecendo a determinação por
trás de minhas palavras. Então descanse um pouco. O carro chega às 8h15 em ponto. O sono revelou-se difícil, apesar da exaustão. Cochilei intermitentemente, acordando com frequência enquanto o efeito do analgésico passava, e a chuva tropical batia nas janelas. Antes do amanhecer, eu já estava acordado, revisando os documentos finais do caso, enquanto Michael monitorava minha condição com preocupação profissional. Sua pressão arterial está elevada, observou ele, franzindo a testa para o monitor portátil. Esperado dadas as circunstâncias, mas não ideal. Isso me impedirá de comparecer à audiência? Não, mas... Então é irrelevante. Interrompi, voltando aos documentos. Qual é a situação do barco de David? Margo entrou com essa atualização momentos depois, parecendo triunfante apesar do evidente cansaço. A autoridade portuária encontrou violações críticas de segurança, que exigem atenção imediata. Nenhuma partida é permitida até que as inspeções sejam concluídas. O tempo estimado de conclusão é incerto, mas não hoje. Ela me entregou seu telefone, mostrando fotos de vigilância de David na marina às 4h30, gesticulando com raiva para as autoridades portuárias, enquanto Cassandra Winters ficava parada, parecendo cada vez mais preocupada. Ele sabe que algo está errado, observou Margo. Mas ele ainda não sabe o que, ou quem, está por trás disso. Às 7h, a vila havia se transformado em um centro de comando. A equipe jurídica de Sofia chegou com os preparativos finais. O equipamento médico foi embalado discretamente para transporte até o local da audiência. O pessoal de segurança revisou os protocolos para cada contingência. Precisamente às 8h15, fui cuidadosamente transferido para o veículo que me esperava. Um SUV sutil, mas blindado, com assentos especializados instalados para minha condição. Michael me acompanhou, com a maleta médica pronta, sua expressão deixando clara sua contínua desaprovação por todo esse empreendimento. O edifício da Autoridade de Serviços Financeiros das Ilhas Caimão brilhava ao sol da manhã. A sua moderna fachada de vidro refletia a ironicamente chamada Avenida Elgin, uma rua repleta de escritórios discretos que albergam bilhões em ativos globais que procuram abrigo contra impostos e escrutínio. David chegou há 5 minutos, relatou Liam, encontrando nosso veículo na entrada privada. Reed está com ele. Eles estão atualmente no consultório C, 3º andar, visivelmente agitados. E Cassandra Winters? Perguntei, permitindo que Michael e a equipe de segurança me ajudassem desde o veículo até a cadeira de rodas que me aguardava. O suporte para as costas escondido sob meu paletó sob medida me manteve em pé, embora cada movimento enviasse novas ondas de dor pelo local da cirurgia. Partiu esta manhã, respondeu Liam com um leve sorriso. Aparentemente decidi que a situação do Sr. Sullivan se tornou muito complicada para seus serviços profissionais. Ratos abandonando um navio que está afundando. Apropriado, os 20 minutos seguintes passaram num borrão de preparativos finais. A equipe de Sofia revisou a estratégia uma última vez. Michael ajustou a medicação e o equipamento de suporte. A segurança se posicionou discretamente em todo o edifício. Às 8h57, tomamos posição na sala de audiências. Um espaço formal dominado por uma mesa em forma de ferradura, onde se sentariam os 5 membros da Comissão Especial de Revisão da Autoridade Financeira. Sofia e seu advogado local se acomodaram em uma mesa lateral, deixando a posição oposta visivelmente vazia, aguardando David e seu representante legal. Precisamente às 9h, a porta lateral se abriu e David entrou com Geoffrey Reed. Seu passo, confiante, vacilou momentaneamente ao ver o grupo reunido. Então congelou completamente quando seus olhos encontraram os meus. Choque que passou por seu rosto foi tudo o que eu havia viajado 2.700 quilômetros para testemunhar. Descrença, confusão, amanhecendo horror. Cada emoção brilhou em características que eu já amei, agora revelando o estranho por baixo. Helena?
Meu nome surgiu como uma pergunta estrangulada. Olá, David, respondi, com a voz firme, apesar da tempestade de emoções que percorria meu corpo. Surpreso em me ver? Antes que ele pudesse responder, as portas principais se abriram quando o comitê de revisão entrou. Os procedimentos formais começaram imediatamente e a presidente, uma distinta advogada caimanesa chamada Sra. Phillips, convocou a sessão de emergência. Fomos convocados para analisar a petição número CAI 2023-178-E relativa aos ativos disputados atualmente detidos em várias instituições financeiras sob o nome de David Sullivan e entidades relacionadas, anunciou ela. Dadas as graves alegações de fraude e a documentação de apoio fornecida pelas autoridades dos heptátrons EUA, este comitê autorizou a revisão de emergência de hoje. David inclinou-se para Reed, sussurrando com urgência. A expressão de Reed permaneceu profissionalmente vazia, embora a tensão em seus ombros revelasse sua consciência da deterioração de sua posição. O que se seguiu foi um desmantelamento metódico do plano de fuga financeira de David. Sofia apresentou as evidências cronologicamente, começando com a assinatura forjada de retirada do IRA e progredindo através da linha do tempo documentada, da estratégia de saída de David, a maldita planilha recuperada de seu laptop supostamente apagado. Ao longo da apresentação, a compostura de David desmoronou visivelmente. O homem confiante que entrou na sala transformou-se em alguém caçado, encurralado, desesperado. Ele sussurrou instruções cada vez mais frenéticas para Reed, que só conseguiu balançar a cabeça em resposta, limitado pela ética profissional de participar de fraudes contínuas. Quando o comitê convocou um breve recesso para considerar as evidências iniciais, David finalmente me abordou diretamente, e Reed tentou, sem sucesso, contê-lo. Como? Ele exigiu, os olhos selvagens de confusão e raiva. Você deveria estar indefeso? Eu forneci. Quebrado? Muito sedado e devastado para funcionar? Sua expressão confirmou minha interpretação. Esse foi exatamente o seu cálculo. Você esqueceu quem eu sou, David, continuei, encontrando seu olhar com firmeza. Você esqueceu quem era meu pai, o que ele me ensinou. Você pensou que sabia tudo sobre nossas finanças, mas perdeu algo crítico. O reconhecimento surgiu lentamente. O investimento em biotecnologia, ele respirou. O projeto especial do seu pai que você nunca discutiu. Neuroval Therapeutics, confirmei. Atualmente, avaliado em aproximadamente os 4,2 milhões de dólares, mais do que suficiente para financiar esta operação. Seu rosto se contorceu com uma complexa mistura de emoções, raiva, humilhação e, por baixo de tudo, uma avaliação calculada das possíveis rotas de fuga que sempre foram sua verdadeira natureza. Podemos chegar a um acordo, sugeriu ele, com a voz baixa. Um acordo. Dividir os bens, seguir caminhos separados, sem acusações criminais, sem constrangimento público. Estudei-o por um momento, esse estranho com quem vivi durante 6 anos, vendo-o claramente, talvez pela primeira vez. As belas feições que antes faziam meu coração disparar agora pareciam uma máscara, escondendo algo oco e agarrador por baixo. O tempo para os preparativos passou no momento em que você decidiu esvaziar nossas contas enquanto eu estava inconsciente em uma mesa de operação. Respondi calmamente. Não haverá acordo, David. Apenas consequências. A comissão reuniu-se novamente minutos depois, anunciando a sua decisão preliminar. Todos os bens em questão permaneceriam congelados enquanto se aguarda uma investigação completa, com recomendação de encaminhamento às autoridades criminais para a acusação de fraude subjacente. O acesso restante de David às instituições financeiras das Ilhas Cayman foi imediatamente suspenso. Enquanto a linguagem formal de destruição financeira continuava, David ficou imóvel, registrando finalmente toda a magnitude de sua situação.
Tudo o que ele planejou, a saída cuidadosamente construída, os fundos meticulosamente escondidos, a nova vida que ele imaginou, desmoronou ao seu redor. Quando o comitê terminou, o pessoal de segurança se aproximou discretamente. Senhor Sullivan, sua presença é solicitada pelas autoridades locais em relação a possíveis violações das regulamentações bancárias. Os olhos de David percorreram a sala, procurando rotas de fuga que não existiam mais. Isso não acabou. Ele sibilou em minha direção enquanto a segurança o escoltava em direção à porta. Na verdade respondi, observando-o partir. Acabou no momento em que você me subestimou. As consequências se desenrolaram com surpreendente rapidez. David foi detido pelas autoridades das Ilhas Cayman para interrogatório sobre múltiplas violações financeiras e depois transferido para a custódia do Zidel com base nos mandados de fraude que o detetive Kang havia obtido. Os seus bens cuidadosamente escondidos foram sistematicamente descobertos e congelados, e os mecanismos legais que ele tentou estabelecer foram invalidados por provas de fraude subjacente. 3 dias depois da audiência, fiquei na varanda da vila, observando o pôr do sol caribenho, enquanto Michael monitorava meus sinais vitais com sua habitual precisão clínica. A pressão arterial está melhorando, observou ele com aprovação. Embora você ainda esteja se esforçando demais, fisicamente. Vale a pena, respondi, olhando para o horizonte onde as águas azuis encontravam o céu escuro. Margo se juntou a nós, entregando-me um tablet seguro, exibindo manchetes da mídia financeira de Nova York. A prisão de David é pública agora. Os associados estão se distanciando. Ex-clientes apresentando outras irregularidades financeiras. O homem com quem me casei foi sistematicamente apagado, a sua reputação profissional destruída, os seus esquemas financeiros expostos, a sua liberdade suspensa enquanto se aguardam múltiplas acusações criminais. O império do engano, que ele construíra, estava desmoronando, tijolo por tijolo fraudulento. E agora? Margo perguntou, acomodando-se em uma cadeira ao meu lado. De volta a Nova York para a recuperação contínua? Considerei a questão, observando o último raio de sol desaparecer no horizonte. As últimas 2 semanas foram definidas por um propósito singular: levar David à justiça. Com esse objetivo substancialmente alcançado, o que restou? Eu não vou voltar. Eu decidi. As palavras parecendo certas quando foram formadas. Não para Nova York, não para nossa antiga vida. Não há nada lá para mim agora. Então onde? Michael perguntou, guardando seu equipamento médico. Apontei em direção ao litoral que se estendia além da nossa vila. Aqui, por enquanto. As ações da Neuroval proporcionam liberdade para se recuperar adequadamente, sem voltar às obrigações anteriores. Depois disso, encolhi os ombros levemente, tomando cuidado com a recuperação da minha coluna. Algo novo. Algo inteiramente meu. O caminho a seguir permaneceu incerto, a recuperação física desafiadora, o cenário emocional alterado para sempre pela traição. Mas à medida que a escuridão se instalava sobre as Caraíbas e as luzes distantes começavam a brilhar ao longo da costa, senti algo inesperado criar raízes ao lado da justiça arduamente conquistada. A possibilidade. David pretendia que minha cirurgia fosse um fim, um momento de vulnerabilidade máxima que ele pudesse explorar para destruir a vida que havíamos construído. Em vez disso, tornou-se um começo, doloroso e não planejado, mas mesmo assim, um começo. Peguei o copo de água com gás na mesa ao meu lado, levantando-o levemente em um brinde privado. Ao meu pai, cuja sabedoria financeira me salvou. Ao cirurgião que reparou minha coluna enquanto meu marido tentava destruir meu futuro. A Margo, Jonathan, Sofia, Michael e todos que ajudaram a transformar a vulnerabilidade em força. E talvez, o mais importante, para a mulher que me tornei no cadinho da traição. Alguém mais forte, com olhos mais claros e, finalmente, verdadeiramente, livre. Para novos começos.
Murmurei enquanto estrelas apareciam no céu escuro. Nos meus próprios termos. Amanhã traria processos judiciais contínuos, desafios de recuperação contínuos e decisões sobre o futuro. Mas esta noite, observando as ondas quebrando suavemente em praias distantes, permiti-me simplesmente existir no momento da vitória. David pegou o que pensava ser tudo, mas esqueceu o bem mais importante de todos. A mulher resiliente por trás, da esposa confiante que ele pensava conhecer. Aquela mulher não só sobreviveu à sua traição, ela havia transcendido isso. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.